muitos anos eu achava que eu sou chinesa da China mesmo. Mas ultimamente eu comecei a perceber que eu já virei uma PR. Mas eu ainda quero ser chinesa da China mesmo. O que eu faço? Esse vídeo eu vou contar pra você 8 costumes chineses que eu perdi morando aqui no Brasil. Oi gente, sou a Ceci, sou chinesa da China mesmo, mas já vivi aqui no Brasil faz 11 anos. Bom, para quem não sabe, eu também sou professora de chinês, sim, eu tenho uma escola de mandarim. E se você quiser conhecer mais sobre a língua chinesa, você pode começar a aprender chinês comigo gratuitamente, baixando o e-book que estou deixando aqui. E se você cai do paraquedas, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal Pula Mulher. Quando você mora em outro país, talvez você já mora no outro país, deixa um comentário comigo, você vai ganhando alguns costumes, vai mudando alguma coisa, vai perdendo alguns costumes que você já tinha, isso é super normal. Hoje eu juntei 8 costumes, esse sim é gesto de mão de número 8 em chinês, para contar para você. Número 1, usar guarda-sol. Ué, Cici, aqui no Brasil também usamos guarda-sol na praia. Esse guarda-sol que eu tô falando não é aquela guarda-sol grande que você usa na praia. É um guarda-sol que por fora é igualzinho ao guarda-chuva. Você guarda na sua bolsa e especialmente no verão, todo mundo, especialmente as mulheres, tem essa guarda-sol na bolsa. E qual a diferença entre ele e guarda-chuva? Será que são igualzinho? É um pouco diferente. Esse guarda-solzinho, ele tem uma coisa por dentro, né? Um material que ele meio que é protetor solar. Então meio que se você usa isso, você está protegendo o sol. O verão na China é muito, muito quente. Eu acho que é mais quente do que aqui em São Paulo, onde eu moro. Então era muito importante. E quando eu vim aqui em São Paulo, eu acho que é quente ainda. No início, então, eu mantive esse costume. Eu trouxe guarda-sol da China mesmo e aí eu usava. Só que eu comecei a perceber que parece que eu era meio esquisita, porque ninguém usava na rua. E quando você faz uma coisa sozinha, você sente meio que, não, talvez eu não deveria estar usando a guarda-sol, né? Aí com o tempo eu fico deixando usar esse guarda-sol. Mas hoje em dia, eu acho que já faz tempo que eu não senti muito falta de sombrinha. Eu gosto de tomar sol. E uma coisa muito importante que eu comecei a tomar mais sol, que quando eu descobri que eu fiquei grávida, faltou vitamina D. E aí o médico falou que você precisa tomar sol. Desde então eu comecei a tomar muito sol. E como fala guarda-sol em chinês? Taiyang-san. Taiyang é sol, san é guarda-chuva. Taiyang-san, guarda-sol. Usa muitos cremes, usa muito produto de beleza. Na China, em Ásia em geral, é só cuidar muito do pele, especialmente as mulheres. Então vai ter vários tipos de creme, creme para olho, creme para rosto, para pescoço, alguns super especiais para rugas, para ficar macia, para ficar mais úmida. Também tem aquela máscara, talvez você já viu algumas fotos. Quando eu tava na China, claro, eu também fazia isso, porque todo mundo fazia. E quando eu cheguei aqui no Brasil, continuei fazendo no início, mas logo eu percebi que aqui não vende, pelo menos não vendia, né? Agora eu não sei, não vendia muito produto de beleza, mais maquiagem, mais produto para cuidar cabelo, para a pele realmente era muito, muito pouco. Hoje eu acho que já vi algumas máscaras, mas ainda assim comparado com China é muito diferente. E hoje eu só uso uma coisa, que é água termal. E pra falar a verdade, eu também não sei se realmente meu pele ficou pior depois que eu deixei esse costume. Será que esses cremes realmente faz bem pra pele? Tenho minhas dúvidas. O que você acha? E como falar produto de beleza? Chama Hu Fu Pin. Hu Fu Pin. Hu é proteger, Fu é pele, Pin é produto. Hu Fu Pin.
Andar depois da janta. É andar sem destino nenhum, é só pra caminhar, soltar exercício. É um tipo de exercício. Na China isso é muito comum, especialmente nas gerações um pouquinho mais velhas, como meus pais. Fazer isso todos os dias mesmo. 7 horas você já vai ver várias pessoas andando na rua. Com o tempo, né, na China isso desenvolveu uma outra coisa, porque andar é pra fazer exercício, pra digerir melhor depois da janta. E aqui no Brasil, logo depois quando eu cheguei, eu já sabia que não podia fazer isso, porque as ruas aqui em São Paulo não é adequada para passear e as pessoas não passeiam, a pessoa só anda de um lugar A para o lugar B. E também à noite em São Paulo é muito perigoso. À noite eu simplesmente não saio mais, então claro que eu perdi esse costume de andar depois da janta aqui no Brasil. Mas quando eu voltar para a China eu sempre vou acompanhar meus pais para fazer um pouco caminhadinha. Comer no horário certinho. Então é tomar café mais ou menos no horário certinho, almoço mais ou menos no horário e janta mais ou menos no horário. Em São Paulo, pelo menos, eu sinto que as pessoas têm horário mais ou menos certinho no almoço. A maioria das pessoas começa a almoçar já antes do meio-dia e até 1 hora e aí todo mundo já meio que já tá almoçado. E falando janta, eu sei na cidade grande, inclusive na China, né, as pessoas têm um horário super diferente de terminar de trabalho, mas mesmo assim, na China as pessoas buscam jantar mais cedo do que aqui no Brasil. Lembra o costume de depois da janta fazer algum exercício, mas claro, se você trabalhar até muito tarde, talvez você vai ter que jantar na empresa. Até hoje eu sempre busco comer no horário certo, as 3 refeições, mas é muito difícil. Se um dia eu consigo, eu fico muito feliz, mas a maioria dos dias não consigo. Por exemplo, agora já são 2 horas e eu ainda estou aqui gravando vídeo para vocês. Não almocei. E falando comer no horário certo, na verdade tem muito de medicina chinesa, né? Na medicina chinesa falou que o melhor você estar dormindo mais ou menos meio-dia, você dá uma cochiladinha e à noite você está dormindo. Dormindo quer dizer não é que você deitar na cama, isso não está dormindo, você tem que deitar antes, dormir e depois, né, vai entrar realmente o modo de dormir. Então se você comer muito tarde, meio que você não vai conseguir dormir nesses 2 horários, né? Que falando almoço e janta. Por isso, na China, as pessoas tentam comer um pouco mais cedo. E isso leva ao 5º costume, que é dormir um pouco depois do almoço. Isso mesmo, tem um nome em chinês chamado Wu Shui. Wu é meio-dia, Shui é de dormir. Esse costume é muito mais popular quando você está na escola, até universidade. Depois do trabalho, as pessoas naturalmente vai perdendo um pouco, porque a empresa geralmente não é muito adequada para dormir, né? Mas mesmo assim, eu já vi várias empresas chinesas, inclusive aqui em São Paulo, tem um cobertorzinho dentro da empresa. Ou seja, a pessoa dá uma cochilada de meia hora depois do almoço, né, na mesa mesmo e com um cobertor. E eu não sei se você já fez isso, mas isso é muito bom, porque quando você almoça muito e não dormir, você não vai estar com cabeça muito boa à tarde. À tarde você fica naquele, querendo dormir, a cabeça não funciona tão bem. Não precisa muito tempo, não pode muito tempo. Então uma meia hora tá ótimo, aí você já acorda com um outro estado. Depois tenta você e me fala o que você sente. Lavar pé no inverno. Esse costume, na verdade, eu não perdi. Inclusive, eu tenho um balde de madeira para lavar pé na minha casa aqui em São Paulo mesmo. Só que aqui em São Paulo, inverno não é igual ao inverno na China, que chega a 0 graus, menos de 0 graus. Então, você não é necessário lavar pé, né? Como assim lavar pé, Cici? Eu acho que o mais certo é acaltar o pé. Ou seja, você deixar a água quente, bem quente, e colocar às vezes alguns remédios ou um sal simplesmente para esquentar seu pé. Quando esquentar seu pé, seu corpo inteiro esquenta. Aí você vai dormir melhor. Na China, no inverno, isso é necessário porque é tão frio que seu pé fica congelado o tempo inteiro. Você precisa lavar o pé antes de dormir, senão você não dorme. Mas aqui, como não tem muitos dias frios, então eu só faço talvez umas 2, 3 vezes por ano. Então é um costume que eu perdi por causa da clima, não é porque eu quis. E falando em lavar pé, na China tem muitos lugares, né? Em vez de você lavar pé em casa, você pode ir para uma casa de lavar pés. Aí a pessoa lava pé, depois
a massagista vai fazer uma massagem no seu pé, porque seu pé tem vários pontos, né, de acupuntura, então fazer massagem faz muito bem para a saúde. Lavar pé em chinês chama xi jiao, mas acalmar é outra palavra em mandarim que chama pao jiao, né? Então, na verdade, costume seria pao jiao. E falar karaokê. Pra quem não sabe, karaokê é um lugar para você cantar. Então na China as festas geralmente acontecem no karaokê. Então lá tem todos os níveis, todos os tipos, todos os jeitos que você quis. Tem mais caro, mais barato, mais chique, mais comum. Tem para uma pessoa, duas pessoas. Tem para tipo a família inteira. Dentro do karaokê às vezes tem buffet, tem bebidas, tem lojinhas, enfim. É um lugar realmente para você fazer festa. E como aqui no Brasil, né, em São Paulo, não tem muitos lugares. Tem lugar para karaokê, mas é muito diferente. Lá na China, a karaokê geralmente é pelo quarto, então você pode fechar um quarto só para você e seus amigos tem mais privacidade. Aqui, karaokê maioria, né, em São Paulo, você canta em frente de todo mundo. E aqui em São Paulo até tem algumas, uma, duas karaokê na Liberdade chinês mesmo, que tem música chinesa, né, isso é muito importante para os chineses, mas não é igual. E é muito caro, então eu já fui algumas vezes com os amigos chineses, mas não tenho mais costume de fazer festa no karaokê. E como falar karaokê em chinês? É muito fácil, porque a gente opta por inglês, chama KTV. E aí se você quiser falar, vamos para o karaokê, vamos cantar no karaokê. Aí a gente fala K-ge, ge é canção. Então vamos cantar uma canção no karaokê, K-ge. Usar legenda chinês. Legenda, né? Talvez você pense dorama, filmes. Antes, quando eu vim aqui, claro que eu assistia quase todos os filmes, séries com legenda em chinês. Isso é super comum. Quase todos os programas, filmes, séries produzidos na China têm legenda em chinês. Isso para facilitar, né? Todo mundo consegue ler legenda. Mas depois vem aqui, você vai conhecendo outros tipos de filme, especialmente, né, em português. Hoje eu assisto muito mais coisas com legenda em português do que em chinês. Então hoje para mim, né, esse costume de tem que usar coisa em chinês, tem que ver legenda em chinês, já não tenho mais. Posso usar outro idioma. E como falar língua chinesa em chinês? Zhongwen, Zhongwen ou Hanyu. Hanyu, os dois servem. Você usa legenda em algum outro idioma? Seu celular tá qual idioma? Deixa comentário comigo. Então, gente, esses foram 8 costumes mais destacados que eu anotei aqui para contar para vocês. Deixa comigo qual costume você acha mais legal e você faria aqui com você. Até o próximo vídeo. 再见!